Bioreatores são fundamentais para a produção de insumos biológicos essenciais em saúde, alimentação e sustentabilidade. Com o domínio das condições de cultivo, eles permitem resultados de alta qualidade e impulsionam a inovação científica e tecnológica. Bioreatores e produção de insumos biológicos, em um guia didático e profundo. Introdução. A biotecnologia moderna revolucionou a produção de insumos biológicos, produtos feitos a partir de micro-organismos ou células com aplicações industriais, agrícolas e de saúde, colocando os bioreatores, equipamentos que fornecem ambiente controlado para reações biológicas, no centro dessa transformação. Insumos como vacinas, probióticos, enzimas industriais e inoculantes agrícolas só alcançam seu potencial total graças aos bioreatores, aparelhos capazes de criar condições ideais para o crescimento, multiplicação e atividade de micro-organismos, ou seres vivos microscópicos como bactérias e fungos, ou células de animais e plantas. A seguir, vamos explorar de forma didática como funcionam os bioreatores, suas aplicações, exemplos de produtos fabricados dentro deles e como eles contribuem para a saúde, o bem-estar e o meio ambiente. O que é um bioreator? O bioreator é, fundamentalmente, um recipiente, tanque, que permite controlar totalmente fatores do ambiente como temperatura, pH, a medida da acidez ou alcalinidade, oxigenação, agitação ou mistura, e fornecimento de nutrientes para micro-organismos ou células. Assim, o bioreator cria condições ideais para que os micro-organismos realizem processos como fermentação, o processo em que bactérias ou leveduras transformam nutrientes em outros produtos úteis, crescimento celular ou produção de substâncias desejadas. Um exemplo prático: ao cultivar bactérias produtores de antibióticos, o bioreator garante que elas tenham nutrientes adequados e ambiente estável, otimizando a produção do antibiótico. Tipos de bioreatores utilizados. Existem vários tipos de bioreatores, cada um com características adequadas para diferentes processos biológicos. Bioreatores de tanque agitado possuem pás ou hélices para misturar o conteúdo, garantindo distribuição uniforme de nutrientes e oxigênio. Bioreatores de leito fixado, em micro-organismos ficam aderidos a suportes sólidos, formando biofilmes, camadas de célula, que facilitam algumas reações. Bioreatores de imersão temporária, alternam períodos de imersão e exposição ao ar, sendo úteis para culturas vegetais. Bioreatores de fluxo contínuo, recebem nutrientes e retiram resíduos continuamente, promovendo produção em larga escala. Cada modelo permite controlar condições específicas para atender ao micro-organismo ou célula em cultivo e ao objetivo final da produção. Como funciona o processo de produção? O processo, em geral, segue os seguintes passos: inoculação e introdução do micro-organismo ou célula, selecionado no bioreator. Exemplo clássico: inoculantes usados em agricultura contêm rizóbios, bactérias capazes de fixar nitrogênio, transformando o gás do ar em nutrientes para plantas. Crescimento e fermentação: o bioreator mantém as condições ideais para esses micro-organismos crescerem, multiplicarem-se e produzirem compostos desejados. Durante essa etapa, controles automáticos mantêm temperatura, pH e oxigênio. Colheita: após o tempo necessário, o produto biológico pode ser o próprio micro-organismo ou uma substância que ele produziu, como enzimas ou metabolitos, é separado do meio de cultura. Exemplos de insumos biológicos produzidos em bioreatores. Inoculantes para a agricultura: rizóbios são cultivados em bioreatores e aplicados às sementes, promovendo o crescimento de leguminosas, como soja e feijão, por fixação biológica do nitrogênio. Probióticos: bactérias benéficas para o intestino humano são multiplicadas em bioreatores para uso em alimentos e suplementos. Enzimas industriais, usadas em detergentes, queijos e além. Produzidas a partir de organismos modificados que crescem em condições controladas. Vacinas: crescimento controlado de vírus ou bactérias atenuados para a produção de imunizantes seguros.
Biocombustíveis, em microalgas e outros micro-organismos podem converter resíduos orgânicos em energia renovável. Vantagens do uso de bioreatores. Escala e controle, permitem produção em escala industrial, garantindo qualidade padronizada. Segurança biológica, em ambiente fechado reduz risco de contaminação e exposição. Sustentabilidade, em uso de processos biológicos diminui necessidade de insumos químicos agressivos e reduz resíduos tóxicos. Automação, em sistemas automatizados monitoram e corrigem condições em tempo real. Bioreatores no contexto industrial e ambiental. A capacidade de cultivar micro-organismos em larga escala e sob condições rigorosamente controladas tem aplicações que vão além das vacinas e dos alimentos. Os bioreatores são importantes ferramentas também no tratamento de efluentes, a resíduos líquidos gerados por indústrias, na biorremediação ou uso de organismos vivos para descontaminar solos e águas, e até na produção de compostos farmacêuticos complexos, como insulina e hormônios. O papel dos inoculantes e da fixação biológica de nitrogênio. Um dos exemplos mais emblemáticos é o uso de inoculantes à base de risóbios em culturas agrícolas. Esses insumos biológicos são produzidos em bioreatores, onde risóbios multiplicam-se em condições controladas e depois são aplicados ao solo. Nas raízes das plantas, essas bactérias estabelecem uma simbiose, a relação de benefício mútuo, capturando o nitrogênio do ar e tornando-o disponível para o vegetal. Isso reduz a necessidade de fertilizantes químicos, melhora a saúde do solo e aumenta a produtividade agrícola. Conclusão: saúde, bem-estar e o futuro dos bioreatores. Os bioreatores e os insumos biológicos revolucionam os setores de saúde, alimentação e ambiente, promovendo processos sustentáveis e soluções inovadoras. Eles representam uma ponte entre o que existe de mais sofisticado em biotecnologia e as necessidades práticas da sociedade, do campo à cidade, da fazenda ao laboratório e à indústria. Com o avanço das pesquisas, novas aplicações e aprimoramentos tecnológicos seguem surgindo, tornando os bioreatores parte estratégica do futuro da biotecnologia, da medicina e da sustentabilidade no planeta. Processo de criação de fungos e bactérias benéficas para a agricultura. O uso de fungos e bactérias benéficas na agricultura tem como objetivo promover maior produtividade, sustentabilidade e saúde do solo. O processo de criação desses micro-organismos envolve etapas rigorosas para garantir inoculantes de alta qualidade. Veja como esse processo ocorre de forma detalhada. 1. Seleção e isolamento do micro-organismo. Coleta de amostras. Amostras de solo, raízes e plantas são coletadas em diferentes ambientes naturais. Isolamento e em laboratório. As amostras passam por técnicas que separam micro-organismos de interesse, como risóbios, bacillus, trichoderma, pseudomonas ou aspergillum, bactérias e fungos conhecidos por promover crescimento vegetal. 2. Identificação e caracterização. Testes bioquímicos e moleculares. As cepas são identificadas com base em suas características fisiológicas, bioquímicas e genéticas. Avaliação de eficiência. Realizam-se testes para comprovar a eficácia do micro-organismo em promover crescimento, fixar nitrogênio ou inibir patógenos. 3. Produção em escala laboratorial. Pré-cultivo. O micro-organismo selecionado é cultivado em meios de cultura nutritivos, líquidos ou sólidos, em pequenas escalas, em frascos. Padronização de condições. São definidos parâmetros ideais de temperatura, pH, concentração de nutrientes, oxigênio e tempo de cultivo. 4. Multiplicação em bioreatores. Transferência para bioreator. O pré-cultivo é transferido para bioreatores de laboratório ou industriais, onde o volume pode chegar a centenas ou milhares de litros.
Condições rigorosamente controladas, parâmetros como temperatura, pH, aeração, agitação e esterilidade são mantidos para maximizar o crescimento e a viabilidade do micro-organismo. 5. Colheita e formulação. Separação, e após o tempo de incubação, o produto, suspensão de células ou esporos, é colhido. Métodos como centrifugação, filtração ou decantação podem ser usados. Estabilização, e adicionam-se agentes protetores ou veículos, como turfa, argila ou substratos líquidos, para garantir viabilidade durante o armazenamento e transporte. Formulação comercial, o inoculante é embalado, podendo ser apresentado em pó, líquido ou pastoso. 6. Controle de qualidade. Viabilidade microbiana, determina-se a concentração de micro-organismos vivos no produto final. Ausência de contaminantes. Testes garantem que não haja presença de patógenos ou micro-organismos indesejados. 7. Distribuição e aplicação. Envio para distribuidores e agricultores. O produto é entregue a quem irá aplicar diretamente nas sementes, solos ou plantas, promovendo os efeitos benéficos esperados, fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo, controle biológico de doenças, etc. Processo de produção de vacinas para animais e humanos. Produzir vacinas envolve um processo ainda mais rigoroso, especialmente quanto à segurança, eficácia e rastreabilidade. As vacinas podem ser feitas a partir de vírus ou bactérias inteiros, atenuados ou inativados, ou ainda de partes desses micro-organismos, como proteínas. 1. Seleção do micro-organismo-alvo. Isolamento de cepa, e o agente infeccioso, vírus ou bactéria, responsável pela doença é isolado e selecionado. Atenuação ou inativação, e o micro-organismo é modificado, aturado geneticamente ou quimicamente, para não causar doença, mas ainda estimular uma resposta imune. 2. Produção em bioreatores. Multiplicação do micro-organismo, em bioreatores sob condições altamente controladas e esterilizadas. O micro-organismo é cultivado em grandes quantidades em meios de cultura adequados. Monitoramento contínuo, temperatura, pH, nutrientes e outros fatores são constantemente monitorados para evitar contaminações e garantir rendimento. 3. Colheita e purificação. Colheita do produto, e após alcançar o crescimento desejado, o micro-organismo ou parte dele é extraído do bioreator. Purificação, técnicas como filtração, centrifugação e cromatografia eliminam resíduos, impurezas e suportes do cultivo. Inativação, se necessário em vacinas inativadas, o agente é tratado para perder a capacidade infecciosa. 4. Formulação da vacina. Adição de adjuvantes, compostos que reforçam a resposta imunológica podem ser acrescentados. Estabilização, e agentes estabilizantes são adicionados para a conservação da vacina. 5. Envasamento e controle de qualidade. Envase, e a substância imunizante é colocada em frascos ou seringas sob ambiente estéril. Testes de qualidade e segurança. Diversos testes são realizados, como pureza e esterilidade, potência, capacidade de induzir resposta imune, segurança, ausência de toxicidade, estabilidade, validade. 6. Liberação e distribuição. Liberação regulada, somente após aprovação em exigentes testes regulatórios, Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa.
Distribuição: e a vacina é distribuída sob condições controladas de temperatura e validade até postos de saúde, clínicas veterinárias ou hospitais. Fungos e bactérias benéficas para a agricultura são produzidos em bioreatores a partir de seleção, cultivo, multiplicação e formulação em ambientes controlados, com foco na promoção do crescimento de plantas e controle de doenças. Vacinas para animais e humanos envolvem desde o isolamento e multiplicação do micro-organismo ou de suas partes até rigoroso controle de pureza, potência e segurança, também utilizando bioreatores para produção em larga escala. Esses processos, cada qual a seu modo, exemplificam o papel central da biotecnologia aplicada usando bioreatores para gerar soluções eficientes, seguras e essenciais para a agricultura e saúde pública.